O meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel demais e injusto. Mas pera, como que eu consegui essa ideia de justo e injusto? Um homem não sabe que uma linha é torta a não ser que ele tenha uma ideia do que seria uma linha reta. Então com o que eu estava comparando o universo quando eu chamava ele de injusto? Se o espetáculo inteiro era ruim do começo ao fim, como é que eu, fazendo parte dele, podia ter uma reação assim tão violenta? Fala, renovados, como vocês estão? Por que eu creio em Deus? Bom, essa pergunta que eu fiz é tão antiga quanto o próprio ser humano, não acham? E talvez você que esteja assistindo a esse vídeo tenha se perguntado isso em algum momento da sua vida. A minha intenção aqui não é te apresentar uma prova lógica ou matemática da existência de Deus, como se a fé fosse uma equação a ser resolvida. Não, eu quero te convidar a refletir comigo de forma sincera sobre a fé cristã, sobre o que está escrito na palavra e principalmente sobre o que a nossa consciência testemunha. E um versículo que mostra que eu não posso estar provando isso pela minha própria sabedoria é 1 Coríntios 1, do versículo 21, que diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então, renovados, o que vocês vão ouvir aqui não é uma prova lógica, mas uma proclamação que, pelo Espírito Santo, pode gerar fé, não por mim. Eu te convido, então, a ouvir isso com o coração aberto, porque isso pode mudar radicalmente a sua vida. Existe uma pergunta que atravessa todas as culturas, gerações e filosofias. E se Deus for real? Mesmo nos momentos de maior ceticismo, algo dentro de nós continua inquieto. O ser humano tem fome de eternidade, deseja justiça plena, amor perfeito, propósito eterno. De onde vêm esses desejos? C.S. Lewis dizia: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. A própria Bíblia reconhece isso em Eclesiastes 3:11, está escrito: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Essa inquietação um eco, um sussurro, um chamado. Também Santo Agostinho escreveu: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. E em Romanos 2,15, Paulo afirma: eles mostram que as exigências da lei estão escritas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Nesse último versículo, Paulo está falando para a igreja de Romanos como até mesmo os gentios, que era um povo que não estava dentro do propósito de Deus com a primeira aliança com Israel, que era fazer um povo santo, influenciar o mundo todo. E por nosso pecado isso não deu certo. E quando a obra redentora de Cristo veio à tona, nós descobrimos que os gentios, até mesmo aqueles que não faziam parte dessa aliança, eles mostravam que todas as exigências da lei, tudo que estava escrito também estava escrito no coração deles, era desejo deles não matarem, viverem uma vida tranquila, tudo isso que só a palavra diz. E você vai ver outras religiões falando sobre como ganhar no mundo, como ganhar aqui na vida, mesmo eles tendo outros deuses na visão deles, mas só o cristianismo fala que verdadeiramente somos pecadores e precisamos de Deus. Nós vemos claramente que tem algo errado na nossa humanidade, tudo está desandando, tudo está piorando, e a única resposta que achamos nisso, eu creio que é em Cristo. Mas você pode se perguntar, por que nos sentimos tão longe de Deus então? Porque se fôssemos feitos para Ele, nós deveríamos viver como se Ele existisse. Por que nós vivemos como se Ele não existisse? A resposta está no início da história, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No princípio, Deus criou o homem e a mulher para viverem com Ele, em relação, em amor, em harmonia. Bom, e muitos podem falar, mas que Deus sádico, porque Ele ia querer isso, Ele é todo perfeito, Ele não precisava disso. E você tá certo, Deus não precisa disso. Mas a felicidade que Deus
sente é uma felicidade que se assemelha muito com um pai e um filho. Como assim? Deixa eu te explicar. Vamos imaginar que você é um pai ou uma mãe e você tem um filho. Bom, você sempre foi uma pessoa que gostou muito de desenhar. E o seu filho, nos seus primeiros anos de vida, você vê ele fazendo uma coisa pela primeira vez, desenhar. E você tem duas felicidades aí. A primeira é, nossa, o meu filho tá fazendo alguma coisa pela primeira vez. Ele tá crescendo, tá evoluindo, que demais. Mas a segunda felicidade que você tem aí é que, nossa, eu tô me vendo nesse garoto. Então, alguma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu vejo como virtuoso em mim está refletido nessa criatura que eu criei. Que satisfação. Então Deus, querendo essa felicidade, Ele nos criou e nos deu uma opção de obedecer e não obedecer a Ele. E Ele nos deu essa opção porque se Ele nos tornasse obrigatoriamente obedientes, não seria de fato amor. Ele tinha que nos dar o livre-arbítrio de decidir querer ou não isso. Querer por conta própria, mesmo podendo acessar o mal, querer a Deus, querer amá-lo. Mas nós confiamos mais em nós mesmos do que em Deus e nós decidimos desobedecer Ele. Bom, obviamente não éramos literalmente nós, mas quem garante que se fosse você no lugar de Adão ou Eva, você não teria feito diferente? Bom, é uma coisa a se pensar, não é? Então, o pecado entrou no mundo, e com ele a separação, a dor, a morte e o vazio. A separação do nosso relacionamento com Deus. Desde então, todos nascemos com essa natureza, inclinada ao egoísmo, à desconfiança, à rebelião contra Deus, e isso é bíblico. E a gente confirma tudo isso que eu falei em Romanos 3:23, que afirma que eu e você pecamos e precisamos desesperadamente de Deus. O grande problema é que muitas vezes a gente não reconhece isso de verdade. Bom, você pode até pensar, comparado a outros monstros por aí, até que eu sou uma pessoa muito legal. Eu não mato ninguém, eu sou gentil, eu não uso drogas, eu obedeço meus pais. Por que eu preciso incluir Deus nisso tudo? E é justamente essa mentalidade que Jesus aponta em Marcos 10:25, ao dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse rico, ele não se refere apenas ao financeiro, mas àquele que se sente cheio de si, cheio de virtudes, que pensa não precisar de um Deus mandão na sua vida. E a resposta para a cura dessa mentalidade é justamente a gente entender o pecado. Nós não nascemos pecando, mas a gente nasce inclinado ao pecado por conta dessa natureza separada de Deus que herdamos. E por isso, mesmo com as nossas boas intenções, nossa vontade já está corrompida pela queda. Renovado mesmo com as suas boas obras e as minhas, a gente ainda é pecador. Os pecados que consideramos pequenos ou inofensivos são, na verdade, tudo aquilo que contradiz a natureza santa de Deus. Por isso que é tão sério. Que é um exemplo em Levítico 10, do versículo 1 ao 2, os filhos de Arão morreram por oferecerem algo que Deus não pediu. Não foi exagero, foi justiça. Talvez as intenções dos filhos de Arão, que eram sacerdotes do povo de Israel, talvez elas fossem santas e não tivessem problema algum, mas eles desobedeceram o Senhor. Essa é a seriedade da santidade de Deus, de que é impossível um ser que é pecador ter uma relação perfeita com Deus que é santo. Mas e agora? Então você tá me falando que eu sou um pecador e, bom, eu entendi a seriedade da santidade de Deus. Não é impossível ele ter relacionamentos comigo que sou pecador. Ele tentou a primeira vez com Israel, com a sua aliança, dando várias leis, tentando nos ajudar a andar em santidade, mas não deu certo por conta da fraqueza da nossa carne. Então, Raif, o que eu faço? Qual que é a boa notícia disso tudo? Parece que tudo tá perdido agora. Mas aí vem a boa notícia, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus não quis nos deixar nessa condição. Ele é um Deus que resgata e não descarta. Mesmo rejeitado, Ele nos amou e por isso Ele mesmo desceu. Jesus é o Deus que se fez carne, que viveu entre nós, que nos mostrou como é o coração do Pai, que nos amou até o fim.
Na cruz ele tomou o nosso lugar, pagou o nosso preço, morrendo a morte que era nossa, para nos dar a vida que é dele. Isaías 26:8 diz: na vereda dos teus juízos, Senhor, te esperamos. O teu nome e a tua memória são um desejo da nossa alma. Deus é o desejo da alma humana e Jesus é o caminho de volta para casa. E o grande poder da cruz não foi por causa das dores. Isaías 53:5 fala: foi trespassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Você entende que a ira santa de Deus contra nós por causa do nosso pecado, que deveria ter ido para nós, foi em Deus, uma pessoa santa, alguém que é perfeito, experimentar o que é ser castigado por pecados, coisa que nele nem habita. A cruz é justiça, é amor colidindo. O Deus que pune o pecado, mas sofre em nosso lugar. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, rasgou o véu e agora oferece perdão, reconciliação e vida eterna para quem crê. Esse é o Evangelho, é a melhor notícia de todas, essa graça escandalosa. Mas o Evangelho, apesar de ser uma boa notícia, ele confronta e já me confrontou muito também. Muitos resistem. Vivemos numa geração que idolatra a autonomia, que diz: siga o meu coração, minhas verdades e os meus desejos. Mas a Bíblia é clara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. O Evangelho diz que você precisa nascer de novo, quebrar seu orgulho, se render, confiar não em si mesmo, mas em Cristo. E isso fere o ego, não é? Porque nós gostamos de viver no trono do nosso eu. Por isso Paulo diz que a cruz é loucura para os que se perdem. E ainda em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. A crença que dá cor à nossa vida, ela que tampa o buraco que é do tamanho de Deus em nós mesmos. Eu experimentei isso. A minha história de Deus começou de forma inesperada. A minha família não era cristã. Deus foi fazendo várias coisas, como exemplo, meu pai, que ele era um professor dentro de presídios e foi se converter por causa do seu aniversário, em que ganhou uma Bíblia de presente de um aluno dele do presídio. E toda a minha família foi se transformando a partir daí. Eu ia bastante para a igreja, eu ouvia todas as EBDs e eu acreditava naquilo, eu tinha muitos amigos lá. Mas a verdade é que tudo aquilo eu não queria, justamente porque o meu ego gritava mais alto, sabe? Essa coisa de amar a Deus, de seguir a Deus, me fazia, não sei, ter que obedecer meus pais, ter que, quando eu tiver com raiva, não ter que gritar que nem um louco, como eu gostava de fazer. E muitas outras responsabilidades, como uma criança como eu tinha, como os estudos e para os cursos que meus pais me colocavam. Tudo isso era pesado para mim, tudo isso era tão difícil e se refletia até nas minhas relações, de forma tão boba que eu agia por causa das más influências que eu fui tendo no caminho. Então eu tinha como refúgio os videogames, que, como eu disse no primeiro vídeo, eu sempre fui uma pessoa criativa e sempre gostei disso. Então era ali que eu podia escapar do mundo real. E era lá que eu vivia. Eu até chegava a dizer: o que tem pra fazer na vida se não jogar videogame? É a melhor coisa do mundo. Mas nas minhas férias do 8º ano do ensino fundamental, eu, como um bom nerd viciado em videogame, eu planejava passar todas as férias jogando, cada vez mais distante da palavra. Mas num dos primeiros dias, algo absolutamente sobrenatural aconteceu. Eu me levantei da cama, fui até o videogame e antes de ligá-lo, eu ouvi quase audivelmente uma voz que me paralisou: filho, é sério que você vai continuar cada vez mais distante de mim? Quanto tempo mais você vai ignorar que eu sou o desejo da sua alma? Eu congelei, eu fiquei imóvel por minutos quando eu ouvi aquilo. Naquele mesmo instante, meu pai me chamou dizendo que eles estavam pensando em me colocar em um colégio preparatório para provas militares. Foi nesse ponto de virada que entreguei a minha vida a Cristo. E é muito curioso que a minha conversão, ela se entrelaça muito com os estudos. Foi uma coisa que o Senhor usou para me dar disciplina, para me deixar de fazer ser ignorante e ser uma pessoa completamente dominada pelos meus prazeres. Os estudos me transformaram por dentro, eles me ensinaram a lutar, abrir mão e me ver pequeno diante do conhecimento de Deus. Bom, eu comecei com muitas dúvidas, com muitas coisas que eu não acreditava e era bem difícil pra mim, mas eu era sincero: Senhor, eu não sei, eu tô lendo essas coisas que a sua palavra diz e eu duvido, eu não acredito, me ajuda, porque mesmo com as minhas dúvidas eu creio em você, eu sei que você é real, eu
tive uma experiência, tudo aponta pra você. Então, por favor, me ajuda a ter discernimento. E Deus foi trabalhando em mim. E quando eu entreguei minha vida totalmente a Ele, tudo ganhou cor. Até as coisas mais simples, estudar, conversar, descansar, viver, tudo passou a ter sentido. Porque agora tudo podia pra glorificar Ele, tudo fazia sentido porque no final não é aqui que eu vou ficar. E o meu lugar é com o Pai, na eternidade. E mesmo nas minhas quedas e fraquezas, Ele nunca vai me abandonar. Eu poderia colocar esperança em orgulho pros meus pais, orgulho por uma pessoa, tentar atingir uma casa, um emprego, mas tudo aquilo era volúvel, podia acabar uma hora e se acabasse, quem seria eu? E Deus me respondeu, você seria o meu filho e sempre será. E, bom, foi nele que eu achei a minha identidade. Se você ouviu tudo isso que eu falei com atenção e algo mexeu com você, não ignore. Talvez seja o próprio Deus te chamando. Talvez Ele esteja dizendo agora, que nem Ele disse pra mim: filha, é sério que você vai continuar cada vez mais distante de mim? Nossa, não deixe pra depois. Você pode orar agora mesmo, dizendo: Deus, se o Senhor é real, eu quero te conhecer. Mostra-se pra mim, me ajuda a crer. Eu reconheço que sou pecador. Eu quero caminhar contigo. Eu, mesmo com as minhas dúvidas, eu quero mesmo crer que você é real. E então ouça, Ele responde, Ele transforma. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Porque Ele é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. E essa é a razão, meus renovados, porque eu creio em Deus. Eu creio em Deus porque tudo aponta para Ele. Eu creio em Deus porque Ele é a única coisa que faz sentido nesse mundo. Ele é a única coisa que explica toda essa complexidade. Ele é a única coisa que faz sentido para minha alma. E bom, você pode falar, mas tem outras religiões que fazem isso e eu te garanto, não fazem. E pelos motivos que eu já disse, eles focam em você. E tudo aquilo que parece focar na gente parece dar errado. Não vê toda a história? Parece que a humanidade está se corroendo diante essa ideia antropocêntrica de que somos nós quem devemos ser valorizados, somos nós que devemos ter sucesso, sendo que a cruz fala que não, que o nosso sucesso ele já acabou faz tempo, desde o início quando decidimos desobedecer a Deus, mas Ele nos achou, Ele nos trouxe paz e é por isso que eu creio em Deus.